Bom dia a todos. Aqui é Evaristo Bueno, do canal Buenos Mel, Evaristo e Marilda. Hoje são 8 de agosto de 2023. Nós estamos aqui na fazenda, né, que fica no centro-oeste, em Gameleira de Goiás. Me pediram para que eu falasse um pouquinho sobre manejos que eu faço. Falaram que os vídeos estão bons, não sei o que e tal, mas quero também um pouco de manejo. Eu acho que já tem muita gente que faz manejo. Eu vou mostrar um pouquinho como que o apiário Buenos Mel trabalha. Vou dar um pequeno flash de manejo. Mas vou falar de um manejo que eu acho o mais importante para a época e para o momento. Para nós que estamos no meio da safra, aqui, por exemplo, nós estamos no meio da safra, já começou a ter bastante mel, graças a Deus. O ano passado não foi, o ano passado nessa época tinha pouquíssimo mel. Nós não tivemos sorte, colhemos meia tonelada, mas foi assim, sorte mesmo, né? Foi o primeiro ano passado, esse ano é o nosso segundo ano de trabalho, porque nós já trabalhamos há 20 anos atrás. Agora esse é a segunda colheita que nós vamos fazer. Então é o seguinte, eu vou falar sobre um manejo de melgueiras. Então daqui a pouquinho eu entro nas melgueiras, propriamente dito. Que eu acho um manejo importantíssimo, porque ele aumenta a sua produtividade. Então o manejo de melgueira, ele, infelizmente, muita gente, eu vejo isso, não acredita no manejo de melgueira. Eu fiz isso, mas não funcionou, não dá certo e tal. Como é que isso aparece, esse não dá certo? Geralmente é um vizinho apicultor que conversa muito. Ele simplesmente fez lá um manejozinho, 2, 3 colmeias e não viu diferença. Realmente, você fazer uma coisa assim, sem um método, uma metodologia, você não vai conseguir ver, não vai conseguir medir o quanto você teve de aumento, de incremento na sua produtividade. Eu me baseio, eu sou fã de carteirinha de um amigo que um dia eu pretendo conhecê-lo pessoalmente, que é o Afonso Odério, lá do apiário Altamira, em Limoeiro, no Ceará. Se alguém tiver contato com ele, fala que eu mandei um grande abraço para ele, que um dia eu vou aparecer por lá. O Afonso, ele é professor universitário, ele tem doutorado na área de abelhas, nesse campo, nessa ciência que é apicultura. E ele faz trabalhos. Então ele mostrou com trabalho científico que o manejo, nós fazemos 3 trabalhozinhos de manejo com a melgueira. Um dos manejos, você vai ver, aumenta 20% de produtividade. E o outro manejo aumenta 7,5%. E o outro ajuda. Nós vamos falar rapidinho o outro. Para não ficarmos perdidos, entrar assim direto no manejo da melgueira, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar rapidinho como que eu faço, ou como nós fazemos aqui no Buenos Mel. Que o nosso apiário chama Apiário Buenos Mel. E o canal também. Eu coloquei 2 caixas aqui para servir de modelo. Eu preferi fazer esse vídeo aqui em casa porque eu não tenho aquele microfone sem fio. E com fio, acho que para mim não existe. Aquele microfone sem fio, eu ainda não tenho aquilo, porque não sentia necessidade. Então você vai fazer no apiário, não fica uma coisa bem demonstrada. Aqui eu faço mais rápido e eu acho que fica melhor explicado. Então tá bom. Vejamos. Eu tenho, vamos supor, uma caixa, o ninho. Chegou a florada está entrando. Eu olho aqui, tá tudo. Se a florada já chegou, o que acontece aqui? Essa caixa pode ficar lacrada, aquela que é lacrada. Não tem espaço mais para a abelha colocar ovo, para fazer postura. Então o que acontece? Se você deixar,
a abelha vai demorar, porque ela não fica comendo esse mel que ela colocou aqui. Então tem alguns quadros com cria, alguns às vezes poucos, né? Dependendo se você só tem uma caixa, coisa assim. E o resto está cheio de mel. Então nós vamos criar espaço. É fundamental dar espaço para quê? Para a abelha poder botar. Então tem que ser quadros, ou já estão puxados a cera, ou você põe uma cera violada que ela vai puxar. Quando eu vejo que aqui está cheio, às vezes eu posso me deparar com quadros assim, ó. Eu trouxe aqui só para exemplificar. A maioria conhece, mas sempre tem alguns que são mais novos que não conhecem. Veja bem, é um quadro que aparentemente está até bonito, mas esse quadro que eu tirei outro dia eu fiz uma limpeza no apiário, assim, de nada, eu tirei 50 quadros. 50 quadros. Nós temos, nós hoje estamos com quase 60 quadros, 60 colmeias. Nós tínhamos uma previsão de fazer 100 para esse ano, mas eu tive um probleminha de saúde pulmonar. E então nós diminuímos, desaceleramos. Mas então veja bem, esse quadro aqui, que aparentemente parece bom, sabe? Mas a hora que eu abri essa caixa, que eu fui fazer o manejo, eu puxei, tinha quadros com cria, tinha muito mel, já tinha muitos quadros, a caixa estava todinha cheia, com mel e cria. E de vez em quando tinha uns quadros desses. Significa o quê? Esse quadro já foi usado o suficiente que a abelha já diminuiu o alvéolo, porque a hora que nasce uma, vem a outra abelha e coloca própolis, uma camadinha de própolis, e cada vez nasce uma, coloca uma camadinha de própolis, nasce outra, coloca uma camadinha de própolis. Esse buraquinho vai fechando o alvéolo. E quando ele vai fechando, a abelha não consegue enfiar a bundinha dela, da rainha, para deixar o ovo no fundo, que ela deixa o ovinho lá, em pezinho, assim, no cantinho. Então, ele vai, e não serve mais. Tire esse quadro e coloque para derreter. Quem tiver alguma dúvida como eu faço para derreter, pode dar uma olhadinha para trás. Mas eu faço o seguinte, eu trabalho com o ninho, né? Esse é o ninho, e coloco o sobreninho. Então, se aqui já estava cheio, eu tirei esses quadros todos, alguns são assim, impraticáveis, né? Isso aqui é inadmissível. Tá? Inadmissível o quadro chegar e dizer, eu sei que muita gente trabalha, é uma dificuldade, não tem jeito, chega o quadro assim, gente, mas isso aqui não é nada, isso aqui só dá prejuízo, mais nada. Às vezes tem até bastante pólen, nesses pretão assim, mas isso aqui é um quadro que tem que ser retirado, tá bom? Então esse é só um exemplo. Aí o que eu faço? Eu coloco o sobreninho. Encheu aqui, a florada começou, o manejo tem que ser ligeiro, rápido. Eu vou colocar o sobreninho. Eu coloco o sobreninho da seguinte forma. Eu tiro 3 quadros daqui. 2 de alimento e 1 de cria fechada. Por quê? Eu fazendo isso, eu já estou liberando 3 quadros que eu vou enfiar nesse lugar. Desses 3 quadros que vão subir, vamos supor que fossem esses 3, né? Fosse aqui um de cria fechada e 2 de alimento. Então veja bem, aí eu pego dessa caixa, que eu vou colocar como sobreninho, pego 3 e coloco aqui. Vejam bem, quando eu vou colocar aqui, eu já falei isso, vamos ver, acho que agora vai ficar mais claro. Eu faço o seguinte, tá vendo a minha marca aqui? Ela está toda numa ordem. Quando eu tiro esses 3 lá de cima, que são novos, né? E vou colocar aqui, eu coloco ao contrário. Então, a hora que eu abrir essa caixa, eu sei que ela já doou 3 quadros para o sobreninho. E no sobreninho, vamos lá, eu coloco o sobreninho. Como eu marco todas as caixas ninho, assim, não pode deixar, senão confunde. Você, no seu controle, você vai ter confusão, se é a 205 ou se é a 203. Então, sempre que o sobreninho, ele vai ao contrário, porque
quem tem que mandar na numeração é a caixa de baixo, é o ninho, e não o sobreninho. E esses 3 quadros com a cria e os 2 de alimento, eu vou colocar no sobreninho. Veja bem, eu faço a mesma coisa que eu fiz lá embaixo. Eu inverto. Coloco no meio, tá? Esses 3 aqui. A mesma coisa eu faço com os 3 de baixo. Eu coloco no meio. Às vezes eu separo um. Deixo 2 juntos e um, mas mais no meio. Então veja bem, a hora que eu abrir essa tampa, eu tô lá com o ninho e sobrinho. Eu abro essa tampa, eu sei que esses 3 quadros aqui estão diferentes a marcação deles. Tá vendo? Tá ao contrário. Esses 3 aqui, ó. Então eu sei que eles vieram lá de baixo. Eu posso dar uma olhada, eu já sei que esse aqui, o do meio, porque eu coloco a cria e 2 quadros de alimento do lado para proteger essas crias, para facilitar a temperatura dentro da caixa, a temperatura no quadro, porque ela não pode sofrer uma variação assim, a variação dela tem que ser mínima. E como eu estou colocando uma caixa já nova, já vai alterar esse ambiente, eu tenho que facilitar. Então isso aqui facilita. Então o quadro do meio com cria e os 2 quadros laterais são com mel para facilitar e proteger do frio, tá bom? Então esse aqui. Bom, vamos fazer de conta que nesse momento eu não quis colocar melgueira. Se o ambiente estiver favorável, a florada estiver boa, pode colocar esse sobreninho e mais uma melgueira. Então vamos dizer, onde é que nós colocamos? Eu fiz aquele manejo das 3 quadros que eu subi. Eu sei que é questionável, muita gente vai falar que não precisa, não sei o quê, mas você vai ver que tem muitas coisas na apicultura que funcionam diferentemente dos outros. Então não se preocupe. É difícil até você, principalmente quem está mais começando, encontrar o seu caminho, tá bom? Então tem 1000 verdades na apicultura. Agora cuidado, porque tem muitas falácias, tem muitas mentiras, coisas erradas, coisas que direcionam você para o erro, como o manejo da melgueira. Aí eu coloco, a melgueira eu simplesmente coloco. Como eu uso 9 quadros, você vai ver, tem gente que usa 10, tem gente que usa 8. Para mim, para nós, do nosso apiário, esse nós é só eu e minha esposa, não temos mais ninguém. Eu coloco 9 quadros, dou uma separadinha, porque eu gosto do quadro mais gordinho, porque eu faço a desoperculação com faca. Eu vou ver. Quando colher, eu tô dando uma arrumada na minha casa do mel, tá muito bagunçada, mas quando eu colher eu posso tentar fazer um videozinho para mostrar. Mas eu uso a faca e só o raspador em 90 graus, só para aqueles lugarzinhos que a faca não cortou. Bom, então eu coloquei aqui. Coloquei a melgueira. Se passaram 2 dias, 2 dias não, vamos pôr mais um pouquinho. Passaram uma semana, ou até uns 10 dias, eu vou fazer um manejo nisso aqui. Eu vou lá dar uma olhada como está. E eu já sei como é que eu fiz aqui, porque se eu puxar, só de puxar a melgueira, eu vou ver esses 3 quadros já virados. Então eu já sei que esse aqui tinha cria, esses 2 tinham um alimento, né? Esse tinha cria, tá no meio, esses 2. Porque eles estão virados, então facilita o meu controle. Então eu já sei. Então só olhar aqui eu já sei. Eu abri a tampa, a melgueira está indo muito bem. Os quadros estão todos começando a serem puxados, a cera. Você sente a cera puxada, não é mais aquela cera alveolada que você colocou. E alguns, dependendo da força da florada, aqui já vai ter mel.
Nem que seja aquele mel verde, não está operculado, mas ele já está cheio de mel. Bom, aí eu vou colocar a minha segunda melgueira. Já acho que já dá para colocar a minha segunda melgueira. Aqui vem o nosso primeiro manejo muito importante. Esse manejo, ele praticamente nos dá 7,5% de aumento na produtividade, que é o seguinte. Quando eu coloco a segunda melgueira, agora presta atenção, a segunda melgueira, eu vou colocá-la embaixo dessa aqui. Esse aqui já está todo com mel, tem cheio de mel, não precisa estar tudo operculado, mas está quase. Eu vou tirar essa caixa e vou colocar essa vazia com os quadros. Eu sempre dou uma arrumadinha para ficar mais certo, assim, e coloco essa melgueira que está com mel por cima. Ok? Bom, então esse foi o primeiro manejo com a melgueira. Um manejo, são 3 manejos. O outro manejo que a gente faz menos, porque vai depender do seguinte. Eu estou colocando aqui, mas aí eu precisei colocar uma melgueira em uma outra caixa. Caixa que estava vazia, eu vou colocar a primeira melgueira lá. Só que essa aqui já está bem adiantada. Então o que eu faço? A primeira é naquela caixa lá, vamos pôr uma caixa de lá. Eu venho aqui, tiro 5 quadros do meio, coloco nela e tiro 5 quadros dela e coloco. O que acontece? Eu vou dar um estímulo para aquelas abelhas andarem mais rápido. E essa aqui, como está indo muito bem, ela vai completar. Então, esse já foi o segundo manejo de caixa. Quando você coloca uma caixa extra numa colmeia que não tinha melgueira. Tá bom. Agora vamos para o manejo mais importante que tem. Vou até chegar aqui um pouquinho mais frente. É aquilo que eu falei. Muita gente fala, isso não serve para nada, eu já fiz várias vezes, não medi, não sei o que, não sei o que. Acredite você ou não, eu gosto da coisa científica. Então, eu sigo meu amigo Afonso. Eu resolvo colocar eu chego na melgueira e vejo o seguinte, são 9 quadros, né? E vejo que os cantos têm quadros com menos mel. Os do centro já tem mel que estão totalmente operculados. E depois que ele está operculado, ele não cresce mais. Ele não vai ganhar mais mel. E aqui dos cantos, na maioria das vezes, não está, às vezes, nem operculado, dependendo da frequência que você está fazendo o manejo. Então, o que eu faço? Eu tiro 2 de um lado, presta atenção, e vou colocar, e vou tirar 2 desse outro lado. São os quadros mais fracos. Esses, que estão mais fortes, eu vou arrastar para o canto. E esses 4 aqui, eu falo 4, mas pode ser 2. Pode ser que você pegue só um de cada canto e vai colocar no meio. E pega o do meio e coloca no canto. Olha lá. E a hora que eu for colocar, eu vou fazer isso aqui. Muita gente vai falar é bobagem, mas eu acho que fica bom. O que acontece? Aqui eu estou... Veja bem, esses 4 quadros aqui, eles estão diferentes, tá vendo? Estão ao contrário desses aqui, ó, desses 3 e desses 2. Então eu sei que aqui, nessa melgueira, foi feito o manejo. Que eu tirei os quadros das laterais e coloquei no meio. Esse é o manejo principal. Isso aqui aumenta uma produtividade em 20%. Pensa bem, 20%. Você vai fazer 200 quilos, se você faz isso bem feito, em todas as melgueiras e tudo, você tem 240. Não é? E aí,
Evaristo, se quando eu quiser colocar minha terceira melgueira, eu coloco no meio, embaixo, como é que eu faço? Faço o seguinte, põe em cima, nada de colocar embaixo. Só a segunda melgueira, né, que foi essa amarela aqui, tinha essa verde. A segunda melgueira que eu coloquei embaixo da primeira. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta, eu vou acumulando por cima. Tá bom? Então, esse é o manejo das melgueiras. Importantíssimo. Nós estamos no meio da safra, todo mundo pode praticar e tentar conferir. Eu vou falar só uma coisinha de um outro negócio. Essa semana aconteceu, nós tivemos infelizmente um outro fogo aqui na nossa região. Não pegou nada meu dessa vez, da outra vez pegou bastante. Queimou, foi um funcionário da outra vez. Dessa vez foi o filho do fazendeiro do lado, foi mexer com um foguinho, num lugar pequenininho, foguinho lá, e dá o vento, foi embora. Meu vizinho perdeu mais de um alqueire de eucalipto, e aqui tudo está com milho sequíssimo. Então é o seguinte, muito cuidado com o fumegador. Mas muito, muito, muito mesmo. Infelizmente, se ele pular um foguinho ali, o que você tem que fazer? Você tem que ter um facão desse para você cortar um arbusto, que tem um espaço e que tenha bastante galho assim, verde, para você bater no fogo, se o fogo começar a correr. É a única coisa que vai conseguir apagar. É a única coisa. Se você vai ter na mão. Então precisa ter um facão. Eu acho indispensável, né, principalmente nessa época, você não carregar um facão. Carrega um facão. Quando você bate no fogo, procure bater na base dele, na base do fogo. Não bate em cima do fogo, não. Bate na base dele, embaixo, no chão. Porque a hora que você bate, você joga o ar para lá. Quando você joga o ar, você joga o oxigênio que tem no ar. Porque o fogo só tem fogo se tiver oxigênio. Então, se não tiver oxigênio, ele não vai ter. Por exemplo, foi agora sábado, nós temos aqui, da outra vez que nós tivemos um fogo muito grande aqui, eu tomei a iniciativa e comprei isso aqui, ó. É um abafador para fogo, dos bombeiros usando. Eu fui em Goiânia, fui no Corpo de Bombeiros, peguei o lugar que faz para eles e eu fiz 9 desses abafadores. Deixei 3 aqui, 3 lá e 3 lá. E então, no sábado, nós tínhamos pelo menos 9 pessoas trabalhando com abafador. Então, assim, naquelas partes, não onde está o fogo grande, esquece, porque lá não tem jeito, nem chega perto. É um calor maluco, você vai se intoxicar, vai fazer um perigo. Mas aonde o fogo pulava, a gente vigiando o milho dos amigos. Pulava, você vê a dificuldade pra gente, pá. Não é fácil não, tá? Você bate aqui, às vezes aí pula uma fagulha pra lá. Então, muito, mas muito cuidado. Essa semana, eu tô com um negócio meio atravessado na garganta, eu vou falar. É o seguinte, veio uma pessoa e comentou comigo que ela não dava, não dava like, não compartilhava, não fazia comentário e não se inscrevia em nenhum canal. Porque ela não ia ajudar fulano, ela tem um problema com fulano, a ganhar dinheiro pelo YouTube. Bom, para quem não sabe, eu vou falar rapidinho, o YouTube, ele para monetizar, quer dizer, para você ganhar dinheiro é tão difícil e é tão pouquinho no começo, ganha dinheiro quem tem muito. Esse pessoal que é youtuber, tem milhares e milhares de seguidores e de etc, faz um movimento muito grande, eles ganham, tem gente que ganha. Mas assim, esses são a minoria. A maioria ganha centavos de dólar. Como é que é? Para monetizar, para você ter chance de ganhar algum dinheiro, você passa a ganhar o dinheiro, você precisa ter 2 coisas. Você precisa ter 1.000 inscritos e 4.000 horas de visualização. 4.000 horas. Bom, isso para você monetizar. A vantagem é que quando você monetiza, o seu canal toma uma preferência
ele é mais distribuído, mais pessoas vão ver e vão aproveitar o conteúdo. Porque fazer um vídeo dá muito trabalho. Eu, por exemplo, hoje eu fiz questão de dar uma olhada. Eu tô com 23 mil, mais de 23 mil visualizações. Meu canal é novo, tem só 15 vídeos, né? Não tem nem um ano, ixi, é bem menos de um ano. Então o que acontece? Eu tenho 23 mil visualizações, mas eu tenho 513 inscritos. Então, tô longe de chegar naquela parte de monetizar. Porque essas pessoas não inscrevem. Isso não perde nada, não te causa problema nenhum, não causa, sabe? Não implica em nada, não vai gastar nada, não vai atrapalhar o seu YouTube, nada. Então as pessoas deviam inscrever. Por quê? Ela inscrevendo, esse conteúdo vai ser disseminado de uma forma que mais pessoas, mais apicultores, amigos, colegas vão usufruir. Isso é informação, uma informação gratuita. Não tem nada, eu faço aqui, ó, você vê. Eu nunca peço like, não sei o quê. Like é o que dá menos ibope pro YouTube. O que dá, a verdade, tem que inscrever. Fazer o comentário é importantíssimo pro YouTube. Então, você fazer um comentário bobo lá, não gostei, ou eu faço de uma forma diferente, funciona, aquilo outras pessoas leem e aproveitam, né? Vira um grupo. Fala lá, gostei, só isso. Um comentário conta muito ponto. Compartilhar conta muito também. Compartilhar é mais difícil. Mas quem tem, às vezes, um grupo, tem um vídeo interessante. Por exemplo, eu fiz um vídeo de descristalizar o mel. Para mim foi uma salvação. Me custou R$120. Eu fiz um vídeo. Eu tenho certeza que muita gente teria, ou ainda vai aproveitar, se tiver acesso a esses vídeos, né? Tá lá no canal, quem quiser ver. Mas, por exemplo, então se você faz isso, se inscreve no canal e faz um comentário, né? Por exemplo, compartilha num grupo que você tem alguma vez. Você acha um negócio interessante? Por exemplo, aquele negócio da cera que eu fiz o último, é interessantíssimo, coisa muito simples, né? Mas ajuda que vocês não têm ideia. Então, eu quis falar isso. E assim, o dinheiro, só para vocês terem ideia, é assim, a cada 1000 visualizações, você vê, eu já tenho 23 mil, você ganha na faixa de centavos de dólar. Cada canal, dependendo do número, pessoas que ele está movimentando, do interesse da coletividade, do lugar e tal, tem 1000 parâmetros, né, que influenciam. Mas a cada 1000 visualizações, você vai ganhar na faixa de 2 centavos de dólar. Então pensa bem, se eu ganhar 1 centavo a cada 1000, eu até hoje, eu teria 23 centavos de dólar. Você viu que não dá nem 25 centavos, né? Seria R$1,50. Então não é pelo dinheiro. E graças a Deus não é pelo dinheiro. Eu sei que muita gente fica desesperada, pede o like. O like, por exemplo, você não pode pedir um like no começo. O like é se você viu um vídeo. No final você dá o like, uma aprovação, ou então dá um dislike. Você não gostou, achou que não interessou, né? Dá um dislike, não tem problema. Mas esse não conta muito like. O que conta é inscrever, fazer o comentário e quando der achar que é interessante, que é válido, encaminhe, né? Publique num grupo seu, né? Isso não estou falando só do meu, não. É todo mundo. Quando tem uma coisa interessante. Tá bom? Vamos ficar por aqui. Hoje já nos adiantamos bastante. Eu espero que vocês lembrem da melgueira. Dos quadros por meio, né? A segunda melgueira embaixo, né? A terceira já vai em cima, né? E quando tiver uma nova, tira 5 quadros daqui, já está indo, já está trabalhando bem, coloca no meio e volta. Esse será o nosso manejo da melgueira. Um bom mel para todo mundo e fiquem com Deus.